Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se Jesus tinha irmãos. Nós temos o costume de colocar em dúvida o que nós lemos na Bíblia, que às vezes está muito claro, tão claro, só porque alguém traz alguma teoria de que não seja assim. Mas o que nós lemos na Bíblia? Vamos ler o que está escrito lá. Abre aspas. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Isso está em Marcos 6, versículo 3. Nós lemos também que a mãe de Jesus e os seus irmãos procuraram por ele numa certa ocasião. E nós lemos expressões como o irmão do Senhor no Novo Testamento. Como tudo está no plural, irmãos e irmãs, tudo leva a crer que Maria teve pelo menos mais 4 filhos depois do Senhor Jesus. Seriam ao todo, no mínimo, 3 homens e 2 mulheres ou mais. A palavra de Deus deixa muito claro que a concepção do Senhor Jesus foi sobrenatural. E não o seu nascimento. Ele nasceu como um bebê quando nasce, pois convinha que em tudo fosse semelhante a nós, porém sem pecado. Como fala em Hebreus 2,17 e Hebreus 4,15. Ele nasceu, o nascimento dele foi natural, a concepção dele foi sobrenatural. Para isso, ele não veio, para ser sem pecado, ele não veio como semente de Adão, mas ele foi concebido pelo Espírito Santo. E embora ele tenha herdado a natureza humana por meio do seu nascimento, ele não herdou o pecado de Adão. O Senhor nunca pecou. O Senhor jamais poderia pecar. Jamais teria pecado, porque ele não tinha a natureza pecaminosa com a que todos os seres humanos nascem. Se ele tivesse, ele não serviria para morrer por nossos pecados. Ele não seria o cordeiro sem mancha e sem mácula, mas ele precisaria, ele próprio, de um Salvador para salvá-lo. Depois de ter sido concebido, nenhuma importância teria a condição de Maria, se ela teve mais filhos ou não. Se ela teve mais filhos ou não, isso não tem influência alguma na questão que é a principal questão. Jesus foi concebido sem pecado, nasceu sem pecado e nunca poderia pecar. Cresceu, viveu nesse mundo sem pecado. A doutrina católica tenta honrar Maria demasiadamente ao dizer que ela continuou virgem, como se o ato sexual fosse pecado. O ato sexual não é pecado. Ela podia ter um ato sexual com José, era seu marido. Deus abençoou lá no Éden, no Jardim do Éden, o ato sexual, quando ele falou crescer e multiplicar-vos. Como que existe multiplicar? Deitando um com o outro. Então não tinha problema Maria se deitar com José. Era marido e mulher, não tinha nada errado. Mesmo que ela continuasse virgem, em nada isso mudaria a sua condição de uma pecadora necessitada de salvação. Percebe? Ela era uma mulher nascida de homem com mulher. Então ela tinha em si também o pecado original, a velha natureza, e ela chama Jesus de seu Salvador, não é? E baseado nisso, Deus deve ter tido uma razão para não permitir que em alguma Bíblia, inclusive na versão católica, os tradutores usassem a palavra primos para os irmãos do Senhor. Portanto, leia e creia no que você lê. E aceite com simplicidade. Não vá além do que está escrito.